Salve pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar nessa aula sobre conflitos no Oriente Médio. Vamos entender quais são as causas dos conflitos nessa região tão tensa do nosso planeta. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo dessa ciência maravilhosa que é a Geografia. Dentro da geografia temos uma ciência auxiliar, que é a geopolítica, que vai tratar das relações de poder e as suas transformações no espaço geográfico. Partindo dela, nós vamos entender então que os interesses e as relações de poder, elas acabam, em grande parte delas, gerando conflito, gerando desentendimento entre grupos e estados. Assim, precisamos entender então as causas dos principais eventos de conflitos na região do Oriente Médio. Levando em consideração, então, as causas de posicionamento e localização geográfica estratégica, nós vamos entender que todo o Oriente Médio ele vai ser conhecido e tratado justamente como um palco de ligação entre diversos continentes do chamado Antigo Mundo ou Mundo Velho, a Europa, a Ásia e o continente africano. E dessa maneira também o choque de diversas correntes religiosas acabam sendo extremamente importantes nessa situação. A começar inclusive por esse desenho que representa esses conflitos, onde nós temos a representação de armas, de bombas, de uma representação de algo religioso. Mas afinal, por que isso? Por que colocar armas e ligar com parte religiosa numa aula que vai ser passada aí para as pessoas? Bom, para a gente possa entender também e desmistificar a ideia de fundamentalismo. Vamos entender que fundamentalismo, de uma maneira mais simples, é qualquer tipo de atitude do qual se prega uma verdade absoluta sobre determinada corrente, doutrina, dogma religioso. Vamos entender que não podemos relacionar o fundamentalismo justamente com a religião muçulmana, uma vez que, se a gente percorrer toda a história, vamos conhecer diversos fundamentalismos cristãos também. Ao longo de toda a Idade Média, a Igreja Católica acabou impondo a sua visão teocrática em diversos países do mundo ocidental. Todas as ciências, tecnologias criadas na Idade Antiga acabaram sendo derrubadas justamente por um pensamento voltado a Deus, de que Deus é o principal progenitor, o principal senhor de toda a ciência. E dessa maneira foram criadas novas formas de pensamento científico baseados na chamada teocracia, que nada mais é do que uma forma também de fundamentalismo, já que todo mundo que pregava o contrário, que via que aquela ideia principal que era passada pela igreja não condizia exatamente com a realidade, eles eram julgados e condenados. Então isso também é uma forma de fundamentalismo. Assim como diversos grupos fundamentalistas judaicos acabam atuando dentro da região do Oriente Médio, que prega a busca por um Estado judeu de maneira a colocar a Torá, que é a principal doutrina judaica, a força nas pessoas, a criação, a força de uma identidade cultural judaica, também é uma maneira de fundamentalismo. Claro que nós vamos ter também o fundamentalismo muçulmano. E claro que também a gente precisa colocar que é simplesmente uma parte minoritária desse grupo. Não condiz com a totalidade dos muçulmanos. Os muçulmanos têm seus valores, suas religiosidades, que são muito importantes, inclusive, na formação da cultura ocidental. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que fundamentalismo necessariamente é muçulmano, quando na verdade não é. Fechou? Mas a ideia aqui foi para justificar mesmo o fato desse desenho e de entender essas diversas correntes religiosas que acabam acontecendo ali e, claro, a atuação de fundamentalistas islâmicos nesses conflitos. Mas vamos lá. Além deste fundamento, que é a questão religiosa, claro, a região do Oriente Médio, palco das três principais religiões monoteístas do planeta, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, nós temos também a questão da disputa histórica pelas terras férteis da região. Ao longo de toda a região do Oriente Médio, nós temos diversas áreas agricultáveis, áreas onde a produtividade acabou surgindo
basicamente junto com o estabelecimento do sedentarismo dentro da humanidade, lá na Revolução Agrícola do Neolítico, quando começam a ocupar e surgindo as primeiras cidades como Ur, Uruk, na região das margens do rio Tigre e do rio Eufrates, como por exemplo nas margens do rio Nilo, acabam formando então na região do Oriente Médio as principais cidades e o surgimento das primeiras civilizações. Assim, essas terras férteis então foram também alvo de disputas históricas por diversos grupos que causaram diversos tipos de conflito também. Agora, além dessa questão das territorialidades, da corrente religiosa, da localização estratégica, da disputa pelas terras férteis, nós temos também atualmente a presença de abundantes reservas de petróleo, que também passa a ser um dos principais motivadores de contenciosos geopolíticos na região. Assim, diversos países dentro e fora do Oriente Médio acabam vendo nessa região um importante recurso natural que vai agitar, crescer, desenvolver todo o seu parque industrial e a sua economia, o seu desenvolvimento. Dessa maneira, então, vários conflitos no Oriente Médio acabam acontecendo. Eu selecionei 4 conflitos importantes para falar para vocês aqui, a começar pelo conflito do Kurdistão. A região do Kurdistão compreende uma área do norte do Iraque, região da Síria, da Turquia e outras pequenas áreas de países ao redor. Vai ter ali a formação de uma das maiores nações sem território do planeta. Lembrando que a nação curda é uma nação onde temos a sua identidade cultural própria, tem seus objetivos históricos, sua língua própria, mas ele não tem o seu estado, o seu território, que é controlado por diversos outros países. E dessa maneira, eles buscam na luta armada e também devido aí a questões de terrorismo, na tentativa de chamar a atenção para a sua causa, acaba transformando então essa região numa área extrema de conflito. Esses problemas de terrorismo, de ataques terroristas que acabaram gerando, partindo do chamado PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é que acabou gerando todo um problema e que colocou os curdos na condição também de terroristas. Dessa maneira, então, a região ainda tem diversos conflitos pela busca e necessidade de autoafirmação enquanto Estado, ok? Agora nós temos a relação entre Irã e Iraque. O Irã e o Iraque acabam tendo formações religiosas islâmicas distintas, enquanto a região do Irã ela é formada principalmente por um grupo xiita, que ele busca justamente na ideia do principal sucessor de Maomé, o seu sobrinho, Ali, formando então o partido de Ali, em árabe Shiat Ali, acaba tendo a ideia dos xiitas, que eles são mais radicais na tentativa da formação dos estados teocráticos, na formação dos estados onde temos a religião como principal base, a atividade da instituição das leis da Sharia, por exemplo. Já na região do Iraque, ao longo de muito tempo se instituiu grupos jihadistas, partindo do wahhabismo e também das ideias de Saddam Hussein, junto com Gamal Abdel Nasser, que era o antigo presidente do Egito, buscar justamente uma integração total dos países árabes. Assim, essas regiões tanto do Iraque quanto do Irã, ao longo de muito tempo acabaram entrando em conflito devido a esses problemas. Aliado à questão do petróleo e da concorrência na produtividade de petróleo, causaram diversas guerras ao longo do fim do século XX e também no início do século XXI. A questão árabe-israelense, que ela remonta do ano de 72 d.C., quando o Império Romano tira da região os hebreus, que constituem o povo judeu, e leva para a região da Europa. Ao longo de muito tempo, esses judeus acabaram se constituindo em uma nação sem Estado dentro do território do continente europeu e buscou, a partir de 1905, um movimento de volta chamado Terra Prometida, conhecido como movimento sionista, que acaba voltando para as terras da Palestina e
chegando a um ponto em que um outro grupo que acabou surgindo na região depois, por volta de 620 depois de Cristo, que foram os árabes, acabaram entrando em conflito, pois tanto os judeus quanto os árabes muçulmanos na região tinham o direito histórico sobre a terra. E dessa maneira, então, criaram-se divisões que não agradaram tanto judeus quanto palestinos árabes na região, que causaram conflitos que remontam problemas até mais ou menos 2020, por aí. Dessa maneira, nós temos então essa relação de muitas brigas relacionadas à instituição e à busca por uma identidade cultural israelense dentro da área da Palestina e, claro, os movimentos jihadistas buscando o contrário, tentando impedir que esse poder israelense comece a se expandir nessa região. Dando continuidade, nós vamos chegar agora na chamada Primavera Árabe, que foi um movimento que começa no ano de 2011, em que foi formado por levantes populares pela população mais jovem, através das redes sociais. Dentro das redes sociais, os jovens se organizavam para ir às ruas na tentativa de destituir os governos autoritários que estavam no poder na região árabe, como, por exemplo, começa na região da Tunísia, em que esses movimentos tiram do poder o seu ditador. E logo que isso acontece, começa a florescer esses levantes populares em diversos outros lugares do mundo árabe, como, por exemplo, no Egito, no Iêmen e também na Síria. Assim, diversos conflitos envolvendo esses rebeldes e os governos acabam acontecendo, causando diversos problemas nesta segunda década do século XXI. Assim, todos os problemas que acabaram acontecendo devido à Primavera Árabe, ela tem já a relação das redes sociais, da população jovem e da tentativa da retirada e de um processo mais democrático da escolha dos seus representantes. Então, podemos perceber que os conflitos do Oriente Médio, ele tem diversas raízes, diversos fatores, diversas situações, mas que todos eles acabam buscando justamente nessas causas. A questão da localização geográfica, a questão da disputa histórica pelas terras, os choques de territorialidades dessas correntes religiosas e também a presença de abundantes reservas de petróleo. Eu vou sair de cena, vocês vão tirar aquela foto, vão dar aquele print maneiro para continuar mandando bem nos estudos, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!